Eu tenho o caso de um ator que foi casado com várias mulheres antes de se relacionar agora com a Amber Heard. Amber Heard? Alguma coisa assim o nome dela. Ele teve, sei lá, uns 3 ou 4 casamentos anteriores. Todas as mulheres, as ex-mulheres dele foram lá e falaram que o cara era extremamente pacífico, era um cara super de boa e tal. Tem, obviamente, questões que podem mudar essa personalidade calma dele, como drogas e álcool, mas tu vê que ele tem um histórico muito positivo de relacionamentos anteriores. Enquanto tu tem uma Amber que é claramente surtada, porque abusiva, e que tirou ele do sério. Então, muitas pessoas falam, porque foi abusivo e tóxico e agressivo dos dois lados. De certa forma foi, mas, tipo, analisando o histórico, tu percebe que, tipo, o Johnny Depp simplesmente, ele tava num relacionamento onde ele, em alguns momentos, ele perdeu a paciência e acabou sendo loucura já, né? E é isso que eu falo, tipo assim, o homem, é certo ele reagir à agressão da mulher? Não, não é certo. É certo a mulher reagir à agressão? Não, ela tem que procurar a justiça. Você tem que se defender, porque tirou a vida desse guri, porque ele simplesmente quis terminar um relacionamento. Mas ela passava por um relacionamento abusivo. Isso justifica ela matar, tirar uma vida de uma pessoa? Não, justifica. Mas hoje em dia é isso, né? Quando tu vê um caso desse... Também, a morte de uma mulher. É ridículo, quando tu vê naquela página que eu também trouxe alguns casos aqui da página Crimes Reais, quando uma mulher mata um homem, o mais comum é você ver lá um monte de comentários falando, ela provavelmente teve motivos pra isso. Vai saber se ele não batia ela. Às vezes, e assim, é tão louco que não precisa nem ter nada na matéria. Essas feministas, essas mulheres, elas já vão defender assim, falando, ela deve ter tido algum motivo. Vai saber se ela não era agredida, vai saber se ela não estava num relacionamento tóxico. Provavelmente, ela não faria isso sem motivo nenhum, não faria por nada. Imagina se você fez esse tipo de consideração. Eu vi um comentário que me chocou. Ele traiu ela mesmo, ela tinha que fazer isso mesmo. Peraí, gente, mulher não trai, então. Mulher não trai. É muito louco, porque elas falam, tipo, porque não sei quantas vítimas de feminicídio, são exatamente esses casos ao contrário. O feminicídio não é o homem matar a mulher porque ele odeia mulheres. Quando o homem mata uma mulher por traição, por ciúmes, por algum problema no relacionamento, e são esses casos que a gente tá vendo aí ao contrário, só que aí não é hominicídio, não é machinicídio, aí não é nada, aí na verdade a gente tem até que pensar, não deve ter tido uma razão, porque o homem ele tem que ser o escroto da história, ele tem que ser o culpado de alguma forma, então é óbvio que se a mulher matou o homem, ela teve um bom motivo, e aí nessa hora elas a defendem até pena de morte já, tipo, morreu, mas teve... Exatamente. Ainda sobre o caso do Johnny Depp, né, as agressões da Amber, elas eram, cara, ela chegou a arrancar um pedaço do dedo dele com um copo que ela jogou, alguma coisa assim. Ela pegava a bituca de cigarro e queimava nele, então cara dele, gente. Era uma violência, era uma violência insana, completamente insana. E nos relatos, o Sérgio é exatamente igual do Johnny Depp, exatamente igual. Ela chegava, fazia ele sentir uma pressão psicológica extrema a ponto de ele explodir com ela, mas aí ele tentava só afastar ela, sabe? Sim, porque que ser humano vai aguentar sofrer tortura psicológica por horas, todos os dias, abusos físicos também, em nenhum momento, chegar ao ponto de sequer dar um empurrão, ou alguma coisa assim, né, pra se desvencilhar da briga, não dá. As pessoas realmente... tu é vítima, tu quer fugir da pessoa que tá te batendo. O que ela faz é ir pra cima dele pra tentar pegar essas partes e depois expor na mídia e ganhar dinheiro dele, né? Quase como o que a Nájila fez também, no vídeo que ela tava fazendo com o Neymar. Ele só apanhou. No caso dela não deu certo. Tava claramente tentando armar pra cima do Neymar. Uma situação de agressão ali, que ele perdesse a cabeça e agredisse ela pra ela poder destruir com o cara. É claro isso. Esse caso também lembrou... O Neymar foi um gênio. Esse caso lembrou muito também o do Felipe Heydrich, acho alguma coisa assim, vocês estão ligados nesse caso? Felipe história de terror, gente. Que história de terror aquele homem. Acho que nenhum caso lembro dele. O dele é mais bizarro. Então, é isso que eu falo. Quando tu vê esses casos, né, de homens que sofrem abuso psicológico, alguma coisa, tipo, é um negócio que beira psicopatia, assim, tu fica pensando, não é possível. Não é possível que alguém instala, nesse caso que vocês falaram agora, que alguém instala câmeras na sua própria casa e aí vai lá e arma junto com o seu ex,
que vê tudo aquilo e edita propositalmente junto com o advogado para armar. É um negócio insano. E esse caso do Philip Heydrich a armação da mulher contra ele é psicopatia pura também. Ele foi preso, ele foi internado no manicômio, como louco, ele tomou choque na cabeça, gente. Sim, ele ficou... Esse cara é um show de horror, assim, a do Felipe realmente, eu acho que de todas, assim, é a mais... É pesadíssimo, pesadíssimo. Não é a mais, assim, chocante, assim, foi o mais maquiavélico, mais maldoso, onde a integridade física, não que todos os outros não tenham tido a sua integridade física violada, mas a do Felipe foi uma coisa assim de louco. Eu falo que ele é uma pessoa muito forte, de muita luz, porque eu não se revoltar, né, depois de tudo isso. Não, aguentar passar por tudo. Ele conta as histórias dele, fala que foi torturado, quebraram a cara dele, que ele passou por gaslighting de verdade, né, no tipo de ir para um manicômio e o pessoal tentar enlouquecer ele realmente lá. Não, é uma história completamente surreal. E usar uma criança, né? Porque a mãe fez a criança treinar um discurso para acusar ele. Tanto que a gente até postou um vídeo em onde ele pergunta: quem que mexeu no meu pipi, no meu bumbum? Quem, mãe? O Felipe? Aí ela vai, senta aqui. Aí ela desliga a câmera e começa a explicar para ele o que ele tem que falar de novo. E ela vai treinando ele, tanto que um psicólogo consegue perceber que ele foi treinado para falar isso. E pior que esse caso, isso de usar uma criança e treinar uma criança, incentivar crianças, filhos, usar os filhos como cúmplices desse tipo de coisa, também é algo que tem se tornado relativamente comum, não sei se posso dizer comum, mas eu já vi uns outros casos em que constataram que a acusação era falsa por causa dos filhos, que não conseguiram aguentar o peso da culpa. Né, gente? Escola base é né? Depois de anos, a menina que era a suposta vítima veio e falou que não era. A escola base que já foi muito, muito utilizada como exemplo de... utilizavam em aulas sobre ética jornalística, como exemplo do que não fazer, né, de como a falta de ética pode arruinar vidas, e que jornalistas não podem simplesmente sair por aí destruindo vidas em prol de um furo, de uma reportagem, e tu vê que era usado como exemplo. Nada mudou. É usado como exemplo, mas nada mudou. Eles continuam destruindo vidas, assim, manipulando, para que venda, porque assim, a história tem que entrar na narrativa deles, da cartilha deles, porque vende. Não, é completamente insano o que a mídia faz, o que essas militâncias fazem para justificar todo tipo de mentira, para justificar vidas sendo destruídas em prol de uma história, como a Karen falou, só pelo bem da cartilha do movimento.